palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eclesiastes, capítulo 11, o verso é o de número 3. Não, eu vou ler o de número 4. Eclesiastes, capítulo 11, o verso de número 4 diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Olha que interessante a reflexão de Salomão. Quem observa o vento nunca semeará. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Bom, o capítulo 11 de Eclesiastes, por algum momento você vai entender que ele está fazendo uma comparação aqui dentro de um processo de semeadura, um processo de plantação. Por isso que ele diz que quem observa o vento nunca semeará. Ele fala sobre a semente, o crescimento da semente e o processo daquele que semeia e planta a semente sobre a terra. E como funciona desde a semeadura até a colheita. Ele traz para nós uma comparação, ele caracteriza de uma forma a semeadura, que é interessante a avaliação desse versículo para a vida. Ele diz que quem observa o vento nunca semeará. Ou seja, aquele que semeia, que trabalha semeando, se ele passa a vida inteira observando o cenário que ele vive, o vento que sopra, as circunstâncias que existem, ele nunca semeará. Porque nem sempre as circunstâncias são favoráveis para uma semeadura. Eu vou repetir isso. Nem sempre as circunstâncias são favoráveis para uma semeadura. Às vezes, se eu passar a maior parte do meu tempo olhando para as coisas que estão ao meu redor, eu não semeio. Se eu passar a maior parte do meu tempo olhando para o cenário que eu vivo, para as atividades que estão ao meu redor, para as circunstâncias que estão próximas a mim, eu não vou semear. Por quê? Porque nem sempre as coisas estarão favoráveis a um processo de semeadura. Por isso que ele diz: quem observa o vento nunca semeará. É um detalhe interessante: quem observa o vento, quem coloca os olhos no vento, quem coloca os olhos no cenário do vento, não semeia. Por isso, se você firmar os teus olhos no vento, você não vai semear. Se você ficar colocando os teus olhos nos processos, você não vai plantar. Se você ficar sempre olhando para as dificuldades da vida, para a crise da vida, para os problemas da vida, você perde um interesse em semear. Na verdade, você já era para ter mudado a tua visão há muito tempo. Porque para o crescimento nas coisas de Deus, não depende do cenário aqui da terra. Tem gente que acha que Deus depende do governo da terra para prosperar a vida de alguém. Tem gente que acha que Deus depende da economia da terra para Deus prosperar e abrir portas sobre a vida de alguém. Perceba, eu não estou sendo irracional com a aplicação do texto. Eu sei que eu sou humano, que eu estou debaixo de uma lei, que eu estou debaixo de um governo. Eu sei que a Bíblia fala que quando o ímpio governa, o povo sofre, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Eu sei de tudo isso. Eu sei que a política influencia meu modo de viver. Eu sei que existe um governo que todos nós estamos submetidos, porque também somos cidadãos. Agora, o que eu preciso entender é que a prosperidade de Deus, a bênção de Deus, a mão de Deus, as portas de Deus não dependem do governo da terra. Então a economia da terra pode estar quebrada,
Mas se Deus quiser me abençoar, Ele me faz crescer em tempos de crise. Nós estamos falando de um Deus que fez água brotar da rocha. Nós estamos falando de um Deus que fez maná cair do céu. Nós estamos falando de um Deus que multiplicou 5 pães e 2 peixes. Então nós estamos falando de um Deus que tem todo o poder, que não depende das coisas da terra para fazer. Então, quando eu coloco a minha expectativa no cenário que eu vejo, eu não semeio. E aqui também entra uma expressão que está implícita, que se chama fidelidade. Porque se a tua fidelidade depende do cenário que você vive, você nunca vai ser fiel. Se você procura ser fiel a Deus porque as portas estão abertas, você só vai ser fiel com porta aberta. Se fechar, a tua fidelidade termina. Significa que você é motivada ou motivado pelos resultados e não pelo propósito. Quando eu sou motivado pelo propósito, eu entendo que nem sempre as circunstâncias que vêm ao meu redor são circunstâncias favoráveis. Jesus, por exemplo, ele sabia que teria que morrer e que sofreria todo aquele processo. Ele sofre, ele recebe uma coroa de espinho, ele vai ser levado numa cruz, pregam as mãos dele no Calvário, ele sofre tudo aquilo, mas ele sofre porque ele entendeu que o propósito era maior. As circunstâncias que ele viveu não definiram ele desistir, não fizeram ele desistir ou parar no meio do caminho, mas pelo contrário, ele sabia que o processo, o propósito, deveria falar mais alto que o processo e todas as crises que ele passou, ou todo o sofrimento que ele viveu. Por quê? Se eu parar para ficar olhando para o vento que está ao meu redor, por muitas das vezes eu vou deixar de semear. Porque quem observa o vento nunca semeará. Eu estou dizendo que a tua fidelidade a Deus, ela não pode estar ligada às circunstâncias que você vive. Porque se eu sou fiel somente quando as coisas estão propícias, quando o tempo está propício, eu vou deixar de ser fiel quando as portas estiverem fechadas. Por isso que eu não tenho que amar a Deus só porque Ele está curando. Eu não tenho que servir a Deus só porque a porta está se abrindo. Eu não tenho que buscar a Deus só porque tudo está dando certo. Porque nem sempre vai dar certo. Nem sempre a porta vai se abrir. Nem sempre as coisas vão ser grandes na sua vida. Nem sempre você vai ter muito dinheiro. Nem sempre você vai... Nem sempre. Então a minha fidelidade não pode estar ligada ao tempo que eu vivo. Por quê? Porque a fidelidade ela tem que estar além das circunstâncias. Eu não posso olhar para o vento, eu não posso olhar para o meu cenário, eu não posso olhar para as circunstâncias, eu tenho que olhar para o meu propósito. Porque quem observa o vento nunca semeará. Nosso problema é que muitas das vezes nós colocamos os nossos olhos no vento. E quando nós decidimos olhar e permanecer com os nossos olhos no vento, a gente não semeia, a gente não produz, a gente não trabalha, a gente não se envolve, nós não realizamos nada para o reino de Deus. Percebe? Eu não posso ser motivado pelo cenário. Tire os seus olhos do vento. Não seja influenciado pelo cenário. Olha para Cristo. Olha para Jesus. E eu te garanto que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Olha para Cristo. Porque se você ficar observando os ventos, os problemas, você vai desanimar. Você não vai querer caminhar, você não vai querer progredir, você não vai querer fazer. Você precisa colocar os seus olhos em Jesus. Tem gente que está desestabilizada porque está tirando os olhos de Jesus e está olhando para o vento. Tem gente que está desesperada porque está olhando para o vento. Tem gente que está com medo porque está olhando para o vento. Tem gente que está com um monte de crise, síndrome disso, síndrome daquilo, porque está olhando para o vento.
E quando eu olho para os ventos que estão soprando, eles desanimam o meu coração. Então, se você quer progredir, se você quer crescer, se você quer semear, você precisa tirar os olhos do vento e começar a olhar para aquilo que te dá força para permanecer de pé. Olha para Cristo. Olha para Jesus. Não deixa você perder a tua fidelidade ou a tua esperança por causa dos ventos que estão soprando. Não deixa você perder a tua fé em Deus por causa das crises que você está vivendo. Não deixa os teus problemas ditarem regras sobre a sua vida. Sabe? Tira os olhos um pouco do cenário que você vive e começa a olhar para Jesus. Tira os olhos um pouco do sofrimento que você vive e começa a olhar para Cristo. Tira os olhos um pouco do vento e começa a olhar para Cristo, porque aquele que observa o vento nunca semeará. Você não planta, você não produz, porque você vai ficar preocupado com o cenário que vive. Só que a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias. Na verdade, a bênção de Deus não pode estar movida em circunstâncias. Seja fiel em tempos de vento e seja fiel em tempos de fartura. Seja fiel em tempos de tristeza ou seja fiel em tempos de alegria. Seja fiel em portas abertas ou seja fiel em portas fechadas. Seja fiel na saúde ou seja fiel na doença. Seja fiel no milagre ou seja fiel no impossível. Não deixe com que as circunstâncias venham mover a tua fé. Sabe, eu fico pensando, uma pessoa que é movida pelo resultado, quando não tem resultado, ela desiste. E é o que acontece muito hoje na igreja. Você vê pessoas que vão para a igreja porque querem um casamento, querem uma família, querem um carro, querem dinheiro, querem filho, querem papo. Aí vive a vida inteira procurando isso. Mas se Deus não der, você vai deixar de ser fiel? Se Deus não fizer, você vai deixar de ser fiel? Se a porta não abrir, se Deus não curar, se o milagre não acontecer, você vai deixar de ser fiel? Você vai continuar sendo movido pelo cenário ou vai colocar os seus olhos no Senhor sendo movido pelo propósito? Percebe? Quem coloca o coração apenas no cenário que vive, quem coloca apenas o seu coração nos resultados, querendo ver os resultados, vai acabar desistindo da fé e se frustrando, porque nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente quer. Tem ventos, tem tempestades, e quem observa o vento não semeia. Quem observa o vento não produz. Tira um pouco os seus olhos do vento. Você está ficando doente de tanto olhar para o vento. Você está ficando com o teu coração tóxico de tanto olhar para o vento. Você está contaminada, está influenciada por tanta coisa ruim, porque está olhando para o vento. O cenário de sofrimento está te fazendo mal, porque está contaminando o teu coração. Então, por alguns minutos, ou melhor, por uma decisão, tira os olhos do vento, coloca os olhos em Jesus, porque o conselho de Salomão aqui é de grande importância, e eu sei que a intenção dele não é nem aplicar tanto na mesma área que eu estou aplicando, mas faz muito sentido. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do ventre, nem como se formam os ossos no ventre de quem está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha que forte, né? A reflexão que ele traz para nós. Assim como você não sabe como Deus forma os ossos dentro do ventre de uma grávida, de uma mulher grávida, assim também são as obras de Deus. Você não tem conhecimento, você não sabe, você não tem entendimento, mas Ele está fazendo. Só não coloca os seus olhos em coisas que você precisa ver, em coisas que você precisa alcançar, porque Deus não trabalha com a visão humana, a perspectiva das coisas de Deus são diferentes. Por exemplo, se você olhar para o cenário que você vive, você não vai ter vontade de ter fé e nem de acreditar.
Só que às vezes Deus pode estar preparando um milagre nesse tempo de crise. Deus pode estar preparando um período de honra nesse tempo de vento e de adversidade que você está vivendo. Você não tem ideia do que Deus pode estar preparando. Só que, se de repente, por causa do cenário, você mudar as suas atitudes e deixar de ser fiel a Deus, começar a olhar para o vento, você vai ser influenciado pelas tempestades da vida e vai deixar de viver algo com Deus, de experimentar coisas maiores com Deus e até mesmo de produzir. Então não observa o vento. Olha para aquele que tem poder, que manda no vento, que manda na terra, que manda nas águas, que tem autoridade sobre todas as coisas. Aí você vai perceber que Deus não depende do cenário da terra para te abençoar. O que Ele quer de você é a sua fidelidade, independente dos momentos que você está passando. Ele quer a tua fidelidade, Ele quer o teu coração, Ele quer a sua obediência. Então decida nesse dia tirar os seus olhos do vento, colocar os seus olhos em Jesus e não deixar com que o cenário que você está vivendo venha tirar de você o foco e o propósito que o próprio Deus tem colocado sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Deus está falando contigo nessa mensagem? Então coloca aqui nos comentários, escreve: eu não vou mais olhar para o vento, eu não vou olhar mais para as adversidades. Faz isso, porque quando você faz isso, você está consolidando uma informação que você já ouviu e recebeu. Testifica essa palavra aí, coloca aí: eu não vou mais olhar para o vento, eu não vou olhar mais para as adversidades, eu vou ser fiel a Deus independente dos tempos, eu vou ser fiel a Deus com a porta aberta, com a porta fechada, eu vou ser fiel a Deus com a cura ou doente, eu vou ser fiel a Deus com o milagre ou com a ausência, eu vou ser fiel a Deus com amigo ou sem amigo, não sei, eu vou continuar sendo fiel a Deus. Por quê? Porque não são os resultados que me movem. Eu me movo pela fé que eu tenho em Cristo, eu me movo pelo propósito, eu me movo pelo fato de eu olhar para Jesus, e é Ele que me dá fé, é Ele que me dá ânimo para permanecer todos os dias.